Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. O nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele é um dos coordenadores da campanha municipal eleitoral deste ano. Eu estou aqui com o repórter Yander Porcela e eu sou Luci Ribeiro. Olá, senador, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você, Luci. Prazer falar com o Yander também. Senador, Prazer. vamos conversar um pouquinho sobre a campanha eleitoral deste ano, né? Qual o balanço que o senhor faz do desempenho do PT nessas eleições? A meta do partido foi cumprida? Bem, nós não estabelecemos uma meta numérica. Nossa determinação era de que o partido tivesse um desempenho eleitoral melhor do que aquele que nós tivemos em 2020. E, de fato, isso aconteceu. Em 2020, nós não chegamos à disputa, nós não vencemos nenhuma capital, só fomos para o segundo turno numa única cidade, capital. Dessa vez estamos com quatro candidaturas no segundo turno nas capitais do país, mais nove em cidades com mais de 200 mil eleitores de porte médio importante. Elegemos um número maior de vereadores, tivemos um aumento no número de eleitores que votaram no PT, tanto para vereadores quanto para prefeitos, mas é óbvio que foi um crescimento moderado, né? Então, nós entendemos que foi bom, que foi um resultado dentro do que nós esperávamos, mas, sem dúvida, para a força que o PT tem, poderíamos ter tido um resultado melhor. Senador, o senhor está falando, né, que o resultado poderia ter sido melhor, foi um desempenho moderado, e o PT elegeu, claro, mais prefeituras neste ano do que havia eleito em 2020, mas se a gente for olhar para o campo da esquerda, por exemplo, o partido que mais elegeu prefeitos foi o PSB, né, B de bola, né, do Carlos Siqueira. E o senhor acha que o PT pode acabar perdendo um pouco da hegemonia na esquerda se acabar perdendo espaço para outros partidos de esquerda no âmbito municipal? Não, não acredito que isso vá acontecer. O PT tem o presidente da República, nesse campo da esquerda tem a maior bancada de deputados e de senadores no Congresso Nacional. Teve uma votação muito expressiva nessa eleição. Eu acredito que o PT deve manter a sua posição. Outra coisa importante de dizer é que essas eleições elas tiveram algumas particularidades. Uma delas, a grande taxa de reeleição dos prefeitos, e que isso tem tudo a ver com a questão do orçamento secreto, do próprio orçamento em que os parlamentares apresentam emendas e, portanto, há prefeituras que tiveram investimentos gigantescos, né, em grande escala. E isso teve um papel, teve uma importância, né? Então, acredito que fatores como esse tiveram um papel, um desempenho nessa disputa. Mas aí é uma questão bem conjuntural na minha avaliação. E o que pode ser Senador, feito é de desculpa. diferente, né? O senhor está falando que o desempenho poderia ter sido melhor, e está citando aí algumas questões como as emendas parlamentares. Na estratégia política mesmo do PT, no âmbito municipal, o que poderia ter sido feito de diferente para o partido ter um resultado Eu mais acho que significativo? talvez um acompanhamento mais de perto, um certo otimismo exagerado em relação a alguns lugares. Por exemplo, em Teresina, nós tínhamos uma expectativa de vencer a eleição no primeiro turno. É verdade que foi uma eleição com muita divisão e ficou evidente que a direita e o centrão se uniram no final para impedir a vitória do PT em Teresina. Mas quem sabe se o partido tivesse feito um esforço maior, se tivéssemos tido uma presença maior do presidente Lula por lá, não é? Esse é o tipo de problema que nós identificamos e que nós poderíamos ter tido uma,
um resultado diferente se o partido tivesse prestado mais atenção nesses municípios. Agora, senador, então, no caso do ABC paulista, né, em São Bernardo do Campo, que é o berço político do presidente Lula, o partido nem foi para o segundo turno. A que o senhor atribui essa dificuldade de firmar espaços, de manter essa tradição do PT ali naquela região? Olha, na verdade, nós conseguimos ir ao segundo turno em Diadema, né? E Mauá, que é perto também. Mas o que acontece em São Paulo, eu acho que é um fenômeno mais amplo, né? Esse espectro da direita, e especialmente da extrema-direita, conquistou aí um público muito significativo. A rejeição ao PT ela é grande, é um processo que nós temos que construir, apesar de termos disputado o segundo turno em 2022 para o governo do Estado, mas ainda é muito forte o antipetismo no Estado de São Paulo, particularmente no interior. Estamos aí com muita expectativa, uma expectativa positiva para tentarmos ganhar a capital. E essa repercussão do que acontece no interior de São Paulo e no Estado como um todo, obviamente que repercute sobre a região do ABC. Por outro lado, acho que é muito importante saber que o ABC já foi uma região onde o perfil dos trabalhadores era um perfil de operários industriais, com sindicatos fortes, com um movimento social intenso. E hoje nós temos, como no Brasil, de um modo geral, a predominância dos trabalhadores de serviço, muitos deles autônomos. Então, isso que dava uma grande potência ao PT, hoje é um pouco diferente. Talvez falte ao partido uma possibilidade de ter um diálogo melhor com esses novos trabalhadores no atual capitalismo. Porque o sindicalismo vem perdendo força, né? Não é mais como era antes. Né? E teria alguma estratégia de diálogo, de conversa, porque isso, pelo jeito, já está muito bem desenhado entre vocês, que é um gargalo que vocês precisam enfrentar. Tem Eu acho que estratégias a longo prazo? Eu acho que essa discussão nós precisamos travar agora nesse balanço que vai ser feito, né? Tanto das eleições municipais quanto do desempenho do partido ao longo do tempo. No ano que vem, nós teremos a renovação da nossa direção, certamente haverá uma preocupação de trazer mais renovação nessa direção e vamos discutir as grandes teses do partido, analisar qual é a potência da nossa utopia em relação ao que nós oferecemos em termos de utopia à população brasileira. E vamos ter que discutir, naturalmente, um processo de reinvenção dessa relação do PT com os novos trabalhadores. Senador, o senhor mencionou que em Teresina, por exemplo, no primeiro turno, talvez uma presença maior do presidente Lula na campanha pudesse ter aí gerado um resultado diferente. E agora no segundo turno, o PT está concorrendo em 4 capitais, né? Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Cuiabá. Na semana que vem já está na agenda do presidente Lula uma visita à Fortaleza, provavelmente ele vai aí se engajar na campanha quando estiver lá. Mas agora sexta-feira, tá, Yander? Agora Sexta-feira que ele vai, a Fortaleza. Exato. Sexta-feira. E tem previsão de ele ir nas outras capitais e se engajar nas campanhas? Como que vocês estão pensando essa estratégia com o presidente Lula? Bem, o partido vai fazer essa demanda, né? Nós vamos fazer esse pedido ao presidente Lula que ele possa participar das campanhas que nós temos agora para o segundo turno. Mas é importante dizer que o presidente tem uma dificuldade concreta para ter uma presença maior na campanha, que é a estrutura logística que é exigida para o seu deslocamento, as questões relativas à segurança. Eu acredito que ele vai ter uma participação bem maior do ponto de vista da presença nos programas eleitorais de televisão. Acho que isso vai ser uma marca importante, mas eu creio que ele vai fazer uma avaliação
mais, digamos, mais apurada de como agir nos outros lugares, né? Naturalmente, São Paulo, que ele já participou fortemente no primeiro turno, vai acontecer de novo. Fortaleza, ele já está indo e acho que ele vai ter uma presença de televisão muito forte lá. Acho que Natal vai ter uma presença forte, Cuiabá também. Porto Alegre, eu acredito que ele deve ir até lá, mas nós vamos aguardar o posicionamento dele. O que nós vamos pedir é que ele acompanhe muito de perto as 13 cidades que o PT está disputando agora no segundo turno, né? E as capitais em particular. Mas vamos ver. Você sabe que, além dessa logística difícil, o presidente tem a tarefa de estar permanentemente tomando conta das coisas do governo. E nós temos enfrentado aí muitos problemas, muitas dificuldades, e ele tem que dedicar o seu tempo ao governo. Senador, o senhor falou que ele participou mais fortemente aí em São Paulo, e a princípio, um olhar assim, mais inicial, a gente achava que ele devia participar mais. Só que saiu um número hoje que quase 50 mil eleitores anularam o voto porque digitaram 13 para votar no candidato Boulos, né? Ou seja, se votaram 13, associaram ao presidente Lula, ao PT, né? Mas como evitar que essa confusão ocorra agora no segundo turno? Porque é um número expressivo, né? Que pode fazer a diferença. Eu acho que é uma estratégia de comunicação que precisa ser adequada a esse momento, né? Eu acho que o segundo turno desperta muito mais interesse, muito mais atenção. É muito mais fácil de votar, será um voto só agora. Acredito que a campanha do Boulos vai pesadamente propagar o voto no 50. O próprio presidente Lula vai estar falando e pedindo que as pessoas votem no 50. E, portanto, esse problema que ocorreu no primeiro turno, eu não acredito que venha a se repetir agora no segundo. Senador, o senhor falou aí que o partido vai pedir para o presidente Lula se engajar nas campanhas onde o PT disputa o segundo turno. Também falou de São Paulo, onde o Guilherme Boulos é um aliado muito próximo do presidente do PT. A gente queria saber também se o presidente Lula vai se engajar em outras campanhas, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma capital onde o PT não foi para o segundo turno. O Fadnon é do PSD, que é um partido que está na base do governo, não é tão próximo, mas a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse que o partido se engajaria aí em campanhas para derrotar candidatos bolsonaristas, como é o caso de Belo Horizonte. Como que o senhor está vendo aí essa estratégia para Belo Horizonte? O presidente Lula vai para lá ou é só o partido mesmo que vai se engajar? Não, eu acredito que ele vai se engajar, mas dentro daquelas limitações que eu coloquei, creio que ele deve manifestar o apoio. É possível que receba o candidato, se houver interesse de que isso aconteça. É possível que ele grave para televisão e rádio, mas eu imagino que campanha diretamente, a presença física, eu acho que vai ficar bastante restrita pelas razões a que eu me referi. Senador, com relação aí ao balanço das eleições, os partidos de direita e de centro foram os que mais elegeram prefeitos e vereadores até agora, né? E a gente sabe que eles viram cabos eleitorais posteriormente para deputados, para senadores, logo ali em 2026. O reflexo disso pode realmente trazer um Congresso ainda mais conservador do que a gente tem hoje? É uma possibilidade, não tenha dúvida. Todos os estudos que são feitos em termos de eleição de candidatos proporcionais para as câmaras estaduais, assembleias legislativas, né, e também para o Congresso Nacional, o peso dos vereadores é um peso muito expressivo, muito significativo. Então, não tenha dúvida que há uma possibilidade de que esse grande número de parlamentares municipais eleitos tenha um reflexo na eleição de deputados federais. Agora, existem outros fatores que vão pesar, e o maior deles será
a avaliação, a popularidade do governo no momento das eleições de 2022. E eu acredito que o governo tende a ter um incremento na sua popularidade. É um bom governo, mas é um governo que não tem conseguido se comunicar adequadamente com a sociedade, e, como tal, eu acredito que deve haver algum tipo de mudança de orientação política em relação a isso, e certamente nós vamos conseguir fazer com que as pessoas sintam aquilo que de fato está acontecendo. É um país que está crescendo economicamente, com a inflação controlada, é um país com o aumento da renda da população, com a diminuição do desemprego e a geração de novos empregos, é um país com políticas sociais que são muito potentes, e eu acredito, temos aí um grande investimento do governo no PAC. Então, eu acredito que isso também vai influenciar a eleição de deputados federais e senadores também. Senador, o senhor está dizendo que o governo está tendo dificuldades, né, para se comunicar adequadamente com a sociedade. Eu fiquei pensando, o senhor acha que é preciso uma reforma ministerial para resolver esse problema aí para os próximos 2 anos de governo? Bom, não necessariamente, não é? Eu acho que é preciso mudar a, a visão, a intervenção, a concepção da comunicação. Eu não acho que é um problema meramente de pessoas. Talvez outras áreas, né, esse tema possa ser objeto de um debate, uma discussão, mas eu acho que é uma coisa constatada por todo mundo, de que nós não estamos conseguindo fazer chegar às pessoas os próprios benefícios que elas estão recebendo, né? Não sei como o presidente pretende enfrentar e resolver esse problema, ou o problema de algumas limitações que o governo possa ter. Fala-se muito da possibilidade de uma reforma ministerial, mas, pessoalmente, eu não tenho maiores informações sobre se é esse o desejo do governo ou não. Senador, eu quero fazer uma outra pergunta de campanha, mas ainda queria ficar nesse tema da comunicação. É, Desde o início do ano vem essa reclamação. O próprio presidente já reclamou, já pediu para o corpo ministerial divulgar melhor os projetos. Então, essa questão, esse gargalo, esse problema de comunicação tem sido recorrente. O senhor não acha que o governo está demorando demais, não, para resolver? Porque a gente já vai para o final do segundo ano de mandato. Eu acho que esse é um problema da esquerda como um todo, né? Hoje a comunicação, ela principalmente se faz por intermédio das redes sociais. E nós temos tido dificuldade de fazer esse enfrentamento da maneira como a direita faz. Ela investe nisso, ela tem desenvolvido estratégias. O que nós precisamos é também fazer isso, é também ter a condição de entrar nessa disputa, nessa arena. De modo geral, eu acho que a comunicação nos últimos tempos melhorou um pouco, mas há um consenso de todo mundo que precisa melhorar bem mais. Senador, e a gente vai ter também, ano que vem, uma mudança na presidência do PT. O senhor apoia o Edinho Silva para substituir a presidente Gleisi Hoffmann? No presente momento, não há nenhuma candidatura posta, não é? Ele é uma pessoa que todos nós respeitamos, um grande prefeito, foi também um excelente ministro no governo Dilma, mas não está posta essa candidatura ainda. Eu acho que o PT só vai começar a debater esse tema depois da eleição, né? E aí nós vamos conversar, discutir, preparar um processo de renovação que precisa ser feito no Partido dos Trabalhadores e elegemos uma nova direção, entre elas um presidente que tenha a maior capacidade de aglutinar forças dentro do partido. Senador, agora a última pergunta para a gente encerrar. O PSD de Kassab foi o partido que mais elegeu prefeitos. Essa informação, né, essa influência do PSD aí no campo municipal também vai ter influência no governo, você acha?
partido vai influenciar o governo? Eu acho que o PSD no governo é um partido já muito bem representado, né? E é um partido que tem uma divisão histórica, né? Você veja, regionalmente, no Nordeste, o PSD tem muito mais identidades com o governo Lula. E, por outro lado, de São Paulo para baixo, né, o posicionamento é claramente de oposição ao governo. Eu acho que, do ponto de vista de representação do governo, o PSD tá muito bem situado, né? Agora, o que nós vamos discutir um pouco mais para frente é como o PSD vai ficar nessa disputa nacional. O Kassab já manifestou uma posição de que a sua referência é o governador de São Paulo. Resta saber se ele será candidato à reeleição ou se será candidato nacionalmente. Se não for, já que o Kassab disse que é o nome que o PSD apoia, muito provavelmente o PSD vai ter uma posição semelhante à que teve na eleição passada, em que, para a presidência da República, liberou o voto e disputou para governos estaduais, Senado e para deputados estaduais e deputados federais. Obrigada, senador, por essa conversa. A gente fica por aqui, né, nessa entrevista do Papo com o Editor. Agradeço Yander Porcela, repórter do Broadcast Político, Júlia Pereira, que fez essa ponte remota. E, mais uma vez, muito obrigada, senador, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O canal está aberto para voltar outras vezes, quem sabe conversar mais depois do segundo turno. E a gente fica por aqui. Até um próximo Papo com o Editor. Muito obrigado.